Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Porque eu estou bem, graças a Deus. Então, agora, nesse terceiro bimestre, nós vamos começar a falar sobre a citologia. E o que é a citologia? A citologia é o estudo das células. E todo ser vivo é formado por células. Então, nós precisamos conhecer essa estrutura para poder entender aí os processos que acontecem dentro de um corpo vivo, seja de um animal, de uma planta, uma bactéria. Nós vamos entender as diferenças entre os tipos de células, né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é do primeiro microscópio. Foi através dele que eles puderam, né? Aqui, ó, o primeiro microscópio tá aqui, ó. Foi através dele que eles puderam observar um pedaço de cortiça. O que é a cortiça? É esse negócio aqui, ó, cheio de furinhos. Essa cortiça é um pedaço de madeira, uma casca de madeira, onde eles puderam observar um monte de furinhos, um tipo parecendo umas celas. Daí o nome célula. Então, por quê? Porque é morto esse tecido, né, da casca da árvore. Então, eles podiam ver aqui os espaços vazios. Então, eles chamaram isso de célula. Quem inventou esse microscópio aí foi o Robert Hooke. Então, ele é um microscópio bem primitivo, diferente dos que a gente conhece hoje. Mas aí, nós vamos ver que uma célula... Ó, nós temos aqui, ó, nós já vimos um tipo aqui, que é uma célula vegetal. Essa célula é o exemplo de uma célula animal. Essa aqui é o tipo de uma célula procariótica, que é uma célula de uma bactéria. Então, qual a diferença de uma célula de uma bactéria para uma célula animal e uma célula vegetal? Primeiro, a célula da bactéria é chamada de célula procariótica. Por quê? Porque não existe um núcleo lá dentro. Vocês estão vendo essa partezinha roxa aqui dentro? Parecendo um macarrãozinho roxo? Isso daqui é o material genético da bactéria. Esse material genético ele fica solto aí dentro do citoplasma da célula. Então, nesse tipo de célula, onde o material genético fica solto, é chamado de célula procariótica. Só existem as bactérias que fazem parte desse grupo e existe também as algas unicelulares que fazem parte do reino Monera, que abriga também as bactérias. Então, só esses dois tipos de organismos é que apresentam esse tipo de organização celular. Os demais, os animais, as plantas, são chamadas de células eucarióticas. Aqui é o exemplo de uma célula eucariótica, onde essa parte roxa que vocês estão vendo bem no meio aqui, ó, tá escrito envoltório, aqui ó, envoltório nuclear, que é essa partezinha roxa aqui, que vai abrigar o material genético lá dentro. Então, quando tem uma estrutura que é chamada de núcleo, o envoltório é o que envolve o núcleo. Quando existe essa estrutura e o material genético fica lá dentro, a célula é chamada de célula eucariótica. Então, é o caso da célula animal e das células vegetais também. Porque, por exemplo, olha aqui, vocês estão vendo que a célula vegetal também tem um núcleo? Que é o núcleo, tá bem aqui de roxinho também. Então, célula eucariótica são células que possuem núcleo, onde o material genético fica guardadinho lá dentro. E a célula procariótica é o exemplo aqui, a bactéria, é onde o material genético fica sem ter um núcleo. E a única organela celular que está presente nos organismos procarióticos são os ribossomos. Vocês estão vendo essas bolinhas aqui, ó, escrito ribossomo e está apontando para uma bolinha? Então, esse é o único tipo de organela que as células procarióticas apresentam. Por quê? Porque é necessário o ribossomo para a produção de proteínas. Então, os organismos unicelulares, como as bactérias, por exemplo, eles precisam produzir suas proteínas. E aí,
a organela que é responsável por isso, sob o comando do material genético, vai ser quem? O ribossomo. Então, nós temos também outra coisa, uma diferença básica entre uma célula animal e uma célula vegetal. Na célula vegetal, nós temos uma parede celular, que é essa parte grossinha verde que envolve toda a célula. Ó, tá envolvendo toda a célula, essa parede vegetal. Geralmente, essa parede é chamada de aqui, ó, do lado, tá bem do meu ladinho aqui, ó, parede celular. Ela vai dar rigidez, sustentação à célula, e ela é feita de celulose, basicamente. Então, essa célula vegetal, ela vai ter essa parede celular e a membrana plasmática vai ficar do lado de dentro, aqui dessa parede celular. E tem também, aqui, ó, a membrana. Aqui, tá vendo que na célula animal, no caso, não existe aquela parede grossa, existe a membrana, que é uma parte bem fininha feita de lipídios, 2 camadas lipídicas, ou seja, de gorduras, e ela vai proteger a célula, dar forma à célula. Então, se você olhar basicamente para uma célula, você pode identificar 3 partes. Essa daqui é porque está tudo aumentado. É lógico que quando você olha no microscópio, você não vê tudo bonitinho desse jeito. Mas quando você olha no microscópio, você pode observar o quê? Numa célula, a membrana, que é a parte externa, o citoplasma, que é a parte interna da célula, essa parte aqui, e o núcleo, que é onde abriga o material genético. Então, quando você olha para uma célula, você vai ver essas 3 estruturas, basicamente. A membrana, que fica em volta, o citoplasma, que é essa parte aqui onde estão todas as outras organelas, e o material genético que fica aqui dentro do núcleo. Existem estruturas, por exemplo, se a célula começar a não receber alimento, depois nós vamos falar de cada uma dessas organelas detalhadamente, mas eu vou falar de uma agora, porque eu coloquei ela na atividade. Então, é o seguinte, existe uma partezinha chamada lisossomo, que é essa bolinha verde aqui em cima, ó, da minha cabeça. O lisossomo é responsável pela digestão intracelular, ou seja, se começa a faltar alimento aqui dentro da célula, esse lisossomo vai ser responsável por digerir partes da própria célula para se manter vivo. Então, ele vai digerir partes da própria célula, ou também ele vai digerir invasores que tentem entrar para dentro da célula, como, por exemplo, partículas estranhas, bactérias, vírus, essas coisas. Falando em vírus, eu não tenho uma fotinha de vírus aqui para mostrar para vocês, mas existe a chamada teoria celular. Na teoria celular, diz que todo ser vivo é formado por células. E os vírus são os únicos seres vivos que não são formados por células. São formados basicamente por uma cápsula feita de proteínas. No meio dessa cápsula existe material genético. Então, vírus é simplesmente isso. Vírus não tem nenhuma organela, não tem essa membrana, não tem um núcleo, não tem nenhuma dessas estruturas que existem aqui na célula. Por quê? Porque ele é um parasita. E parasita, ele se utiliza do outro para poder sobreviver. Então, ele tem apenas o quê? Proteína e material genético. Ele injeta o material genético na célula hospedeira e ali ele consegue tudo que ele precisa. Então, por isso que ele não precisa ter uma célula, porque ele vai já utilizar uma célula qualquer para poder ser o hospedeiro do vírus. Então, gente, basicamente, essa é a nossa introdução de citologia. Então, o que é citologia? É o estudo das células. Aí, vocês respondam as atividades, vocês postem lá no tempo programado. Então, hoje é dia 25. Eu vou colocar lá para vocês devolverem dia 27, porque dá tempo suficiente. Assistam ao vídeo. Todo mundo que assistiu o vídeo, coloca lá no YouTube.
Assistir para mim ver o nominho de quem tá assistindo realmente o vídeo, porque essas pessoas depois vão ganhar um pontinho extra. Por quê, gente? Porque a gente tem um trabalhão para gravar vídeo, para fazer aula, e se vocês não valorizarem, não resolve nada. Então, põe lá, ó, comentário. Os comentários são desativados, então você vai colocar lá, assistir, ok, eu ponho uma mãozinha lá, um joinha. Outra coisa, então devolva dentro do prazo. E quando eu vistar a atividade de vocês e devolver para vocês, é porque tá tudo ok. Eu já anotei que você fez, não me devolve. Porque fica mais fácil de eu fazer o controle quando eu já sei quem fez e aí aparece lá depois só aqueles que não entregaram no tempo certo. Então, se eu te devolver a sua atividade, não me devolve ela. É porque é o processo que a gente está organizando agora. Então, ó, resolvam as atividades. Na quinta-feira a gente vai ter o plantão de dúvidas, a gente vai ter nossa aula online. Aí a gente termina de explicar e corrige as questões, as dúvidas que surgirem, tá? E aí, na quinta, eu aguardo vocês. Então, fiquem com Deus e até mais.